Mas eu queria reiterar que o nosso voto aqui, ele não é apenas para uma situação presente. Toda legislação ela tem que ter uma perspectiva de futuro. E penso, como o deputado Patrus recomendou, ao votar aqui nos meus filhos e netos. Eu não quero que eles vivam a experiência que eu pessoalmente vivi nos meus locais, nos meus territórios de crescimento. Eu, filho de piauiense e de paulista, ambos sertanejos, nasci no Rio de Janeiro, na franja da floresta da Tijuca. Quando eu era menino, ia com meu pai caminhando da nossa casa, que era no alto de um morro, até a beira ali da floresta da Tijuca, viu, Célia? Já os nativos originários totalmente expulsos daquela região, mas eu ia ver o rio Trapicheiro, onde dava até, em alguns lugares, para mergulhar, para nadar. Nadar em poço. E os barrigudinhos, os peixinhos lá, em profusão. E orquídeas, a vegetação nativa muito exuberante. Rugendas, Debré chegaram a descrever isso no século XIX, a desenhar essa beleza natural. Eu, no início de segunda metade do século XX, desfrutei disso. Hoje em dia, apesar das medidas de proteção da floresta da Tijuca, que junto com a floresta da Pedra Branca constituem as duas maiores matas urbanas do Brasil, talvez do mundo, mas eu vejo que o rio Trapicheiro praticamente secou. Os pocinhos onde se nadava já não existem mais. E mesmo a vegetação se precarizou muito. Por quê? Porque a cidade cresceu desmedidamente, sem condições de proteção à flora e à fauna. Estava aqui na Câmara quando travamos um grande debate, muito fecundo. Não havia as estreitezas atuais, nem os argumentos rasos, nem as lacrações. Não havia influencers, nem coaches, essa espécie de profissional estranha ainda, né, que, em geral, não vai fundo nas questões e trabalha na ordem da fanatização e das carências afetivas das pessoas. Alguns até se candidatam, não só ao parlamento, mas aos executivos, quem sabe com êxito até. Mas, de qualquer maneira, naquela época do debate do Código Florestal, e não é uma época muito pretérita, muito antiga, a gente trabalhava com argumentos, a bancada do agro trouxe aqui suas posições, havia um debate rico, respeitoso, intenso, o parlamento vivenciando sua condição de espaço do dissenso em plenitude. E, afinal, chegamos a um texto mediado, mas muito importante. Agora, e desde 2021, querer alterar o Código Florestal, nesse caso aqui, é muito nefasto. Considerar, melhor dizendo, de utilidade pública as obras de infraestrutura para irrigação e dessedentação animal, inclusive os barramentos ou represamentos de cursos d'água que provoquem desmatamento em áreas de preservação permanente. Então, tudo vira de utilidade pública. E, em geral, os projetos têm uma capa, um caput, um enunciado principal, e depois você vai vendo o detalhe, né? Dizem aí no dito popular que o diabo, o capeta, mora nos detalhes. Aqui não, eu acho que o próprio enunciado do projeto já revela a sua perversidade. Vira de utilidade pública obra de infraestrutura de irrigação e dessedentação animal, inclusive em áreas de preservação permanente. Tenta se aproximar a irrigação e a dessedentação animal do cuidado ambiental, o que nesse caso desse projeto aqui não é
absolutamente veraz e aceitável. O IBAMA fez uma nota técnica muito importante, onde ele esclarece sobre as nascentes. Qualquer levantamento que se faça no Brasil inteiro vai ver que as nascentes, as minas d'água e os cursos d'água no país têm sofrido uma redução muito drástica, ataques permanentes e violentos. Aqui mesmo em Brasília, o PPCUB, aprovado há pouco tempo, com os vetos agora sancionado, com vetos corretos, aliás, pelo governador ibanês, ele avançava em áreas que têm que ser preservadas, que têm que ser protegidas. Então, toda a legislação da metragem em torno de nascentes nas matas ciliares dos cursos d'água, ela fica ameaçada aqui. E o IBAMA manifesta isso e, sobretudo, falando dos potenciais impactos ambientais negativos e irreversíveis sobre as nascentes, é textual, o IBAMA traz o seu posicionamento técnico contra o PL que estamos debatendo aqui, 2168. Também há um observatório do Código Florestal, o Observatório das Águas, entidade de alta respeitabilidade no país, e ainda bem que existem essas entidades, porque a gente só tem democracia plena quando, além das instituições públicas, oficiais, regulamentares, cristalizados pela Constituição, nós temos também uma esfera pública não estatal que organiza e alimenta e anima a chamada sociedade civil para defender a própria Constituição e alguns princípios básicos de sobrevivência da espécie humana e, no caso aqui, da sociedade brasileira. O Observatório do Código Florestal e o Observatório das Águas trouxeram aqui, e todos recebemos isso, 5 motivos para não aprovar essa proposta. E eu, um pouco reiterando o que o deputado Patrus já trouxe, repito essas afirmações aqui muito importantes. A primeira delas, o projeto, se aprovado, por uma série de razões elencadas aqui que não dá tempo de mencionar, vai intensificar a escassez hídrica. Barramentos de cursos d'água levará a novos desmatamentos e risco de apropriação dos recursos hídricos para atividades privadas. Esse é um elemento absolutamente importante a ser considerado. O outro, perda de solo fértil. Solo fértil, com essas intervenções, tirando a integridade de áreas de preservação permanente, eles vão ser afetados. E isso, veja, paradoxalmente, em relação a alguns defensores desse projeto, vai afetar a própria produtividade rural. Aliás, hoje em dia já é um lugar comum a gente afirmar que a produtividade rural depende muito do cuidado ambiental. Ligado a isso está também uma terceira razão, o prejuízo financeiro no campo, associado, obviamente, a essa perda que será regular, anual, do solo agrícola. E essas cifras podem ser astronômicas, né? E vai haver um conflito permanente com o abastecimento público. Desmatamento, agricultura intensiva
obviamente diminui a quantidade de água e polui os mananciais. Uma quarta razão, redução da produção agropecuária, a vegetação nativa, a vegetação originária, a vegetação recuperada dos autênticos reflorestamentos, tudo isso é fundamental para a produtividade no campo, influenciam a disponibilidade de água, evitam a desertificação. Há dados aqui que o Observatório das Águas e do Código Florestal trazem em relação ao Mato Grosso do Sul, do nosso Pantanal, tão açoitado, tão atacado pelos extremos climáticos, pela seca, pelas queimadas. O Mato Grosso do Sul já perdeu 57% da sua superfície de água nos últimos 30 anos. Isso é gravíssimo e o projeto desconsidera isso, vai agravar essa situação, né? A biodiversidade, por óbvio, fica muito afetada, além da já mencionada fertilidade do solo, o hábitat de polinizadores, dos inimigos naturais de pragas nas plantações, tudo isso será afetado. E, por fim, a água é um bem de domínio público, a água é uma dádiva que eu ousaria dizer divina, a água é vida, a água é sustentabilidade, a água é essencial. Da água, aliás, vem a vida, a existência. E a gestão da água, que cabe a nós, humanos, tem que proporcionar o seu uso múltiplo e atender à totalidade da coletividade, não apenas alguns interesses privados de gente mais poderosa. A apropriação de recursos hídricos para irrigação, ela desconhece esses fundamentos, esses princípios, e não se pode privilegiar essa apropriação em detrimento do bem comum, do interesse público, do cuidado ambiental. Portanto, a nossa posição muito forte, muito passional no sentido de fazer a ponte entre o coração e a razão, nossa da Federação Pessoal Rede, espero que da maioria dos parlamentares dessa comissão. E se esse projeto chegar ao plenário, claro que sofrerá uma forte oposição, os movimentos de defesa ecológica, de cuidado ambiental, de preservação da vida nesse país estarão, como já estão acompanhando agora, fortemente mobilizados para barrar esse projeto nefasto, que não leva em consideração nem as atuais gerações, que são os mais pobres que sofrem com desequilíbrio ambiental, nem as gerações futuras. Esse projeto já devia ser barrado aqui por atentar contra o interesse público, contra a própria Constituição Federal. E por isso eu peço o voto criterioso e atento de todos os membros dessa comissão, pela vida, pela água, pelo direito dos povos, pela nossa biodiversidade, pelos nossos biomas, todos eles hoje já estão afetados e que ficarão expostos a essa verdadeira violência em nome de uma produtividade econômica que é estreita, que está em desacordo com as linhas modernas, inclusive do capitalismo, em várias partes do planeta.